Dando sequência então à explicação, né, desse artigo, esse é o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi sobre a questão da refração, agora eu vou falar sobre a interferência em fenda dupla. Aqui eu estou mostrando uma simulação no Excel, que foi o que me motivou a escrever o artigo, né, e eu estava fazendo uma uma apostila, ensinando a usar o Excel para ensino de física, com vários probleminhas e tal. Aí resolvi montar o princípio de Huygens, né? O Huygens. E daí pensei em construir para fenda dupla e tal. Não conhecia o livro do Hest ainda, aquilo que ele descreve lá para fenda dupla e tal. E daí montei aqui as ondas secundárias do princípio de Huygens e tal. E olhei para os centros, para esses cruzamentos entre essas ondas secundárias, né? Que aqui elas estão separadas por um comprimento de onda, né? E aí percebi que esses cruzamentos eles seguiam essas linhas retas aqui, né? E fui calcular, né, o seno, na verdade o ângulo aqui da inclinação, né, dessa reta com a direção x e tal, e para ver se isso satisfazia se essas sequências eram de fato, levavam nos máximos lá de interferência do padrão de Young, né? Então eu uni aqui alguns pontos, né, com essas retas, e aqui eu estou fazendo isso então. Bom, então aqui nessa região, essa planilha vocês encontram ela no meu blog, tá? facim.pro.br. Tem lá para baixar ela, tem como que constrói e tal. Então aqui estão as circunferências, né? As 4 semicircunferências, né? Só tem do lado direito aqui. Esses N's aqui, né, são o que vão definir os cruzamentos entre uma circunferência e outra. N1 rotulam as circunferências de cima e N2 a de baixo. Então aqui eu tenho até a nona, décima circunferência, mas eu só mostro 4. Por isso que aparecem pontos aqui que não aparecem as circunferências nas quais eles estão se cruzando, né? Então o N1 são as de cima, N2 são as de baixo, N igual a 0 é essa primeira, N1 é essa segunda, N2, N3 assim por diante, né? Desculpa, N1 igual a 0, N1 igual a 2, N1 igual a 3, N1 igual a 4, assim por diante. E o N2 também, tá? Então, cada par desses define um ponto. Aqui, por exemplo, eu estou pegando dois pontos, o 0, 0 e o 6, 6, para traçar uma reta e calcular o ângulo, né? Aqui está dando pau porque ainda não evoluiu o suficiente, mas aqui embaixo já tem valores, né? Então, o que eu fiz foi o seguinte, olha, daí para esses pontos aqui que estão aqui no máximo central, converge ali, né, a partir daquele R ali. Então aqui eu escolho R, né, com esse botão de rotação. Esse outro botão eu escolho a distância entre as fendas, e esse aqui o comprimento de onda, tá? Aqui está a posição das fontes, né, que são na verdade as fendas, esses dois pontos pretos aqui. Então tá, então aqui eu estou calculando o d seno θ, né, aquele y0 lá, que é o d, né, d seno θ dividido por lambda, para ver se isso vai dar o m do padrão de Young, o m correto, né? E tá dando, eu vi que essa sequência aqui, né, leva no máximo central. Essa aqui ainda não chegou, mas vai chegar, é só aumentar razoavelmente aqui o R, né, ou seja, a distância que eu estou observando os máximos a partir das fendas. Ó, chegou no 4, e depois que converge não baixa mais, tá?
aqui, esse outro aqui já deu menos 1. Então aqui, ó, né, entre o N0 e o N4, ou seja, a primeira frente de onda secundária cruzando com a 4, então seria esse daqui com acho que esse ponto aqui, ó, tá? Na verdade não é o de cima, né? É o 4, é um daquele lá, tá? É um daqueles lá que estão no M igual a 4. E daí o outro ponto é 13,7, né? A terceira frente de onda da fenda de cima com a sétima de baixo, tá? Aí traça uma reta entre esses dois pontos, né? Acha a coordenada XY para cada ponto desse, traça a reta e acha o M. Então, depois, né, que eu fui procurar referência, na hora de escrever o artigo, fui procurar referência e tal, que meus colegas me indicaram, eu fui ver que isso é corriqueiro, né? O pessoal atribui, não mostram, mas atribuem a esses pontos, a essa região de cruzamento entre as frentes de onda aqui, os máximos, né, de interferência. Tá? Então, com base nessa simulação, né, eu montei a figura do que eu uso no artigo, que é essa aqui, né? Então eu estou dizendo que essas frentes aqui, ó, bom, agora eu estou falando de partículas, né? No artigo eu faço essa hipótese, né, de que eu posso usar o princípio de Huygens lá das ondas secundárias para partículas. Então aqui eu teria uma primeira frente de partículas chegando, né, para incidir sobre as fendas, e parte dessa frente de onda de partículas, então, ela vai ser espalhada pela fenda de cima, parte vai ser espalhada pela de baixo, né? E elas, por exemplo, depois de um certo tempo, elas estariam aqui, né? A primeira que passou pela fenda de cima, as partículas foram espalhadas, né? E só podem ser encontradas em cima dessa região aqui depois de um intervalo de tempo. E a parte de baixo, que passou por essa fenda de baixo, então ela estaria aqui, tá? Então ela seria, essa frente aqui com essa, tá, seriam originadas por uma única frente de partículas, a primeira, né? Aí a segunda formaria essa segunda daqui, e assim por diante, separadas por um comprimento de onda, né? Estou usando os termos da ondulatória, mas por esse comprimento lambda. Então, construindo, né, a interferência, construindo os pontos de cruzamento entre frentes de onda que passaram em tempos diferentes pelas fendas. Tá? Uma frente de partículas vai interagir com a outra que ainda nem passou. Isso vai ser importante lá no caso de interesse da mecânica quântica, que é o caso que a gente passa uma partícula de cada vez pelas fendas. Então, voltando para o artigo, como eu já sei, né, que essa sequência vai levar no quarto máximo, né, essa aqui no primeiro máximo de baixo, né, eu posso usar isso para ir atrás do padrão de Young. Então, né, eu tenho que calcular o ângulo θ que essas retas fazem com o eixo x, né, e calcular o seno θ, ver se isso vai ser igual a m lambda sobre d, né, d a distância entre as fendas. Tá? Então, eu coloquei as circunferências, as semicircunferências ali, né, separadas por um número inteiro de componentes lambda, né? E aí eu posso escrever então para a fenda de cima a equação das circunferências, né, que dependem desse raio. Então, se eu dou o N2 aqui, eu estou dizendo quem vai ser o raio, né? Tá, então é genérico.
para a fenda de cima e para a de baixo também, né? Tem um outro N aqui, que é um inteiro, né, do comprimento lambda. Tá, então, quando eu encontro a coordenada y e x para o cruzamento dessas duas circunferências, né, a coordenada x vai ser a mesma, né, para um ponto desses aqui, onde elas se cruzam, né, a coordenada x é a mesma para as duas circunferências, a coordenada y não, né, porque uma circunferência está centrada numa fenda, a outra está centrada na outra fenda, com uma distância y entre elas. Então eu resolvo para y, né, a equação dessas duas circunferências aqui, eu resolvo para y, já que x é igual, e depois eu volto numa delas, substituo y e encontro o x. Bom, então aqui lembrando que N1 e N2 rotulam as semicircunferências, né, de cima e de baixo. Tá? Se eles são iguais, significam que eu estou falando da mesma frente de partículas que criou as semicircunferências, ou seja, elas foram criadas ao mesmo tempo pelas fendas. E eu posso colocar, já que são dois inteiros, eu posso colocar, por exemplo, que o N2 é igual ao N1 mais um outro inteiro, né? Ou seja, a diferença entre o N2 e o N1 é igual a um inteiro, que pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Então a gente vai ver que o seno θ a gente pode calcular por um ΔY sobre a hipotenusa. Observando a figura aqui, a gente vê que numa reta dessas, né, a gente tem aqui o seno θ, vai ser o cateto oposto, que é uma diferença em y, pela hipotenusa. Tá? E a hipotenusa aqui, na verdade, vai ser igual a esse lambda. Então, longe das fendas, o lambda é a hipotenusa. E a diferença em y, né? A gente tem as expressões para y, é só calcular, tá aqui, né? Ou seja, substituir ali, a gente encontra exatamente aqui o d seno θ igual a m lambda, longe das fendas, né? Próximo das fendas, aquela reta não é uma reta, né? Exatamente o caso lá da refração. Tá? Bom, exatamente igual o que ocorreu na refração, a gente vai ver aqui, ó, que vai existir um limite aqui para a relação entre o comprimento lambda e a distância entre as fendas. Então aqui eu vou aumentar, ó, o comando de onda, né, para ele ver o que acontece quando ele fica igual ao comando de onda, tá? A distância entre as fendas. Então, o que está acontecendo com as semicircunferências é que elas começam a não se cruzar mais, certo? Ó, aquela lá já não se cruzou mais. Esse cruzamento, vê o que acontece com esse cruzamento aqui. Então, eu estou chegando em 3.1, né? Ainda existem cruzamentos, ainda existe o primeiro máximo aqui, né? A gente está vendo aqui, ó, o primeiro máximo. 4, 5, 5.2, 5.3, 5.4, 5, 6, 7. Né? 5.7 ainda existe o cruzamento, mas já aqui, né, nessa direção. Tá? Agora, se eu passar um pouquinho, opa, passei demais. Ó, se eu passar 5.8, vou voltar aqui, 5.7, 5.8, ó, o Excel joga aqui, né, quando dá pau lá, né, dá problema, ele joga no eixo aqui os pontos, mas a gente vê que elas não se cruzam mais, tá? Então os outros máximos há muito tempo já que não se cruzam, né? Mas nesse limite aqui, né, nesse limite, nem o primeiro, né? Ou seja, a gente só tem o central, e a partir daqui só fica o central, a única possibilidade de se cruzar no meio, tá? Esse era o caso que a gente estava acostumado a observar pela matemática, né?
que o seno θ se limita de menos 1 a mais 1, tá? Então o valor m lambda sobre d teria que se limitar também, né, a menos 1 e mais 1. Tá? Então, se o m para o m igual a 1, por exemplo, né, o lambda tem que ser menor que o d, igual a d, né, para dar o m igual a 1 no limite, né? Ou então lambda é menor que d. Tá? E se lambda é igual a 2, desculpe, se o m é igual a 2, esse lambda tem que ser a metade, no máximo igual a metade do d, né? É isso? Tá? Ou seja, agora com essa explicação alternativa para a ótica, né, que eu estou sugerindo, a gente está conseguindo dar uma interpretação física, né, para esse limite. Tá? No próximo vídeo eu vou explorar o caso de interesse da mecânica quântica, que é o caso de passar uma partícula de cada vez pelas fendas.